Oi, esse é o nosso terceiro momento, ou seja, nossa terceira aula. Neste momento, trabalharemos a atividade 3 do nivelamento, da sequência didática, conto e crônica, páginas 10, 11 e 12. Finalizamos hoje o campo artístico literário, crônica e conto. Na página 10 tem Você Sabia? Mia Couto é o autor representativo dos contos. Invento palavras para fazer com que digam coisas que nenhuma outra diz. Daí saíram a bem sonhada, tintinar, perfumejante, palavras inventadas pelo escritor nascido na Beira, em Moçambique, país lusófono, colonizado por portugueses. Tive muita influência do escritor angolano Luandino Vieira, que dizia que Guimarães Rosa foi sua grande inspiração. Quando descobri isso, saí desesperado atrás de alguma obra de Guimarães Rosa e encontrei uma fotocópia de A Terceira Margem do Rio, conto presente em primeiras histórias. Abriu-se um mundo novo. Me senti autorizado a usar as palavras como quisesse. Então, Mia Couto explora bastante as palavras nos seus contos. E a partir delas, ele vai dando sentido ao que ele precisa declarar, não enquanto propriamente relato, mas enquanto proposta da sua impressão do que vem a ser o conto, certo? Então, o conto precisa instigar o leitor, não de uma maneira humorística, como acontece na crônica, mas principalmente fazer com que ele se enxergue diante daquela história, daquele conto. Há mais de 20 anos, a primeira edição é de 1994. Mia Couto publicou o livro Histórias Abençonhadas, uma coletânea de 26 contos. As histórias vão dos temas de fins de guerra, ou fins da guerra, de tradições moçambicanas e de sonhos de felicidade e harmonia entre os indivíduos. Agora você lerá um desses contos intitulado Chuva a Abençonhada. Boa viagem! Leia o título do texto. Esse conto será contado por ele a partir do título, Chuva a Abençonhada. Letra A. O que é possível antecipar sobre o conteúdo do texto lendo apenas o título? Então, vocês irão indicar a impressão que vocês tiveram a partir do neologismo da palavra abençonhada associada a chuva. A palavra abençonhada é resultado do processo de formação das palavras, cuja fusão de duas palavras gera uma terceira, que é essa, abençonhada. A abençonhada é formada por quais palavras? Vocês irão indicar as duas palavras que formam a abençonhada. É como o meu nome, Ibelsandra. São dois nomes em um. A junção do nome de meu pai, as iniciais Ibernon, e o Sandra de minha mãe, que formou o neologismo Ibelsandra. Letra C. Qual a função dos dois pontos no título do conto? Esses dois pontos aqui. Qual é a função dos dois pontos nesse contexto? Enumerar, explicar. Qual é a função desses dois pontos? Vocês irão indicar pesquisando também a partir desses dois contextos que eu falei. Enumerar ou explicar? Agora, vamos ler o primeiro parágrafo do conto.
Depois, vamos discutir e responder algumas questões. Chuva abençoada. Estou sentado junto da janela, olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintinar do chuvisco. A terra perfumejante se assemelha à mulher em véspera de carícia. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e em espelho se via morrer. A gente se indagava: será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Segunda questão. Neste parágrafo, já é possível identificar elementos do gênero textual conto, como narrador, tempo, lugar, espaço, personagem e enredo. Enredo é a história em si. Letra A. Quais marcas no texto permitem afirmar ser o narrador um personagem da história? B. Marcas do texto aqui, gente, irei circular essa palavra, são elementos que comprovem que o narrador faz parte da história, que nesse caso aí será o narrador personagem ou narrador observador. Se é um narrador personagem, vocês irão indicar, certo? Qual é essa marca? B. A chuva, embora caia há 3 dias, é um elemento novo. Que palavra pode comprovar essa afirmação? A chuva, embora caia há 3 dias, é um elemento novo. O que afirma essa comprovação referente à chuva? Então, vocês irão observar isso no texto, no primeiro parágrafo. Há pistas no texto sobre o lugar onde se passa a história. Qual é esse lugar? Diante do que está implícito nas linhas do primeiro parágrafo. Onde se encontra o personagem dentro desse lugar-espaço? Onde? Justifique com elementos do parágrafo lido. Vocês irão justificar a partir do que está sendo declarado no texto. Você já sabe. Uma exclamação aqui a respeito das figuras de linguagem. Algumas das principais figuras de linguagem que podemos encontrar em textos literários e não literários são: vimos em aulas passadas figuras de linguagem, certo? Algumas se repetem, mas outras não, como é o caso de sinestesia. Antítese trata-se da aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Ironia apresenta um termo em sentido oposto ao usual, provocando efeito crítico ou humorístico. Sinestesia, fusão de impressões sensoriais diferentes. Metáfora, emprego de uma palavra ou expressão com o significado de outra, por haver alguma relação de proximidade entre elas. Comparação, atribuição de características de um ser a outro, em virtude de uma determinada semelhança. Não esqueçam que metáfora e comparação são bem próximas em relação ao sentido que se estabelece no emprego das palavras. A diferença é que a metáfora, ela terá uma comparação indireta. A comparação em si, ela será feita por elementos comparativos, como tal qual, do que, e lá se vai outros elementos que compõem a comparação. Personificação é utilização ou é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos,
características e ou qualidades essencialmente humanas aos objetos inanimados ou seres irracionais. Certo? Então, não esqueçam que a personificação é praticamente a figura de linguagem que dará vida ao ser inanimado. A árvore roncou de repente. A árvore não tem esse poder de roncar, a não ser o próprio ser humano, mas com certeza estrondou ou mesmo fez uma zoada diante das folhas, na proximidade das folhas com o vento, que permitiu atribuir um som parecido com o ronco de um ser humano. Então, a proposta da personificação é essa. A partir dessas figuras de linguagem, que podem surgir em textos literários ou não literários, vocês irão responder da terceira até a sexta questão. A terceira, depois de ler e comentar o texto do quadro, você já sabe, identifique no primeiro parágrafo 2 exemplos de personificação. O primeiro parágrafo, gente, ainda é esse daqui, certo? Que a gente trabalhou na primeira e na segunda questão. Então, não esqueçam disso. Ele permanece na terceira até a sexta questão. Então, vocês irão retirar 2 exemplos de personificação. Quarta questão. Dificilmente o leitor usa seus sentidos, audição, visão, tato, olfato e paladar, na leitura de um texto. Nos contos de Mia Couto, eles devem ser explorados de maneira que esse efeito possa ser percebido no leitor, a partir de que o verbo no trecho, o molhado tintinar do chuvisco. Tintinar aí está fazendo referência de qual figura de linguagem? Qual é a figura de linguagem que é marcada por esse som tintinar? Claro que vocês irão rever os conceitos, das 6 figuras de linguagem que foram citadas na página 11, certo? Antítese, ironia, sinestesia, metáfora, comparação e personificação. 6. Na frase, de tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. É possível antecipar de qual miséria se fala? Que marcas do texto mostram que o narrador passa da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural? O que isso permite supor? Qual é a ideia que supõe o autor quando muda a marca da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, do eu para o nós, certo? Pronto, aqui ficamos com essa sequência didática e a finalização dela, na certeza de que o que foi essencial no que se refere à crônica e ao conto foi trabalhado. Então, depende mais de vocês que necessariamente de mim, para que vocês compreendam qual é a proposta desses 2 gêneros a partir do objetivo, mas principalmente de como lê-los para interferir na vida de cada um dos leitores. Claro, essa interferência é puramente educacional. Então, estejamos atentos a essa leitura ou a essas leituras. Até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.